Iniciando gravação. Tá? Vou compartilhar. Beleza, Jonathan. Sem problema, tá? Compartilhar a telinha aqui com vocês. E vamos para a parte 2 aí da nossa tabela, tá? Então, aula passada a gente viu classificação dos dados, né? A gente colocar em ordem alfabética tanto o intervalo quanto a página, né? A gente viu como é que faz. Então, hoje, tá? Nós vamos ver aqui mais um detalhe, que é a validação dos dados, tá? O que é a validação dos dados? É quando você diz para a planilha que ela só pode receber um determinado valor, tá? Não é qualquer valor que você coloque lá que ela vai aceitar. Como assim, professora? Vamos abrir aqui o nosso... Tá, eu fiz aqui um exemplozinho da chamada, né? O que é que a gente quase sempre trabalha aqui é com a chamada de vocês. Então, temos aqui, ó, João, Maria, Antônio, José, tá? Aula 1, aula 2, aula 3, aula 4, por aí vai, tá? Coloquei só aqui aula 1, 2 e 3, só para vocês entenderem. Aqui na validação, tá? Vamos supor não. Aqui nós só podemos aceitar duas situações. Na verdade, até 3, né? É presença, falta e o J, que é o justificado, quando a pessoa traz o atestado ou algo do tipo, tá? Então, vamos fazer uma validação desses dados para ele aceitar apenas esses 3 valores. Se você colocar qualquer letra fora dessas 3, ele não vai aceitar. Como que faz, professora? Simples, ó. Nós vamos selecionar aqui a nossa, né, as nossas células, tá? Formatar. Então, cadê dados? Dados, validação de dados. Ele abriu aqui um campo para mim fazer essa configuração, tá? Então, aqui eu vou fazer o quê? Eu vou criar uma condição para essa célula. Eu posso fazer uma lista de um intervalo, eu posso fazer uma lista de itens, né? Eu posso aceitar só número, eu posso aceitar só texto, eu posso aceitar só data, tá? Então, eu tenho N ferramentas aqui. No nosso caso, nós vamos usar uma lista de itens. Tá vendo que ele abriu uma caixinha aqui? Quais são os itens que a gente pode ter lá na chamada? Lembra que eu falei? O P, tá? Vírgula, nós vamos separar por vírgula. O F e vírgula o J. Presença, falta e justificada, tá? Quando esse dado for colocado, o que você quer que ele faça, né? O que nós queremos que ele faça? Mostre um aviso que está errado o dado ou rejeite a entrada. Vamos deixar um mostre um aviso aqui para vocês verem e depois a gente troca por rejeite a entrada para vocês verem também o que faz, tá? Que mostra um texto para ajudar na validação, às vezes a pessoa não sabe como preencher. Então, você marcando essa caixinha, nós vamos colocar aqui uma coisinha bonitinha. Eu vou até deixar esse texto, né? Já tá bom. Insira um valor da lista de itens. Deixa eu botar aqui da lista de itens, tá? E vou salvar. Olha só o que aconteceu aqui agora. A minha célula ficou com esse tiquezinho aqui. Eu posso vir colocar o P? Posso. Eu posso vir clicar na setinha e selecionar qual letra? Tá vendo? Ela não aceita outra. Se eu colocar aqui um V, ó, tá vendo que ela ficou vermelhinha aqui? Ela não me aceita. E ele fala, a entrada precisa ser um item na lista especificada. Não posso colocar outro valor a não ser o que está na lista, tá? Isso é validação dos dados, né? Por exemplo, você está colocando fazendo uma tabela, um cadastro de cliente, aí a pessoa quer colocar o RG no lugar do nome, né? Você bota um bloqueio desse e ela não consegue colocar números onde é só letras. E mesmo assim, da mesma forma, onde é o número do CPF, ela querer colocar o nome dela ou algo assim, tá? Então, isso serve, né,
para fazer a validação. Vamos fazer a validação aqui agora. Validação, rejeitando a entrada, tá? Vamos supor que a gente só pode colocar número, tá? Você quer que coloque o número entre um ou entre outro? Ou, tá? Ou apenas um número? Não, vamos colocar que a gente quer que não seja o número de 10 a 50, tá? Ou, né, se fosse, por exemplo, a idade, fosse para maiores de 18 anos, né? De 18 a 99 anos, né? Supondo aí. Vamos mostrar aqui, né? Para identificar o que ele tem que fazer e vamos salvar. Então, se eu botei de 18, se eu botar 10, ó, ocorreu um erro. Insira um número entre 18 a 99. Então, se eu vim aqui e botar 99, ele entra. 55, ele entra. E 110? Insira o número entre 18 a 99. Tá? Então, a validação dos dados, tá? Tanto aqui no Planilhas, quanto no Excel, quanto no Cálculo, quanto no LibreOffice, ela vai funcionar para isso, tá? Para dar valor ao dado que vai ser inserido aí, beleza? Outra parte aqui da nossa tabelinha que ficou para hoje, tá? São os filtros. O que é o filtro? Você consegue organizar os dados e depois analisar eles através desse filtro. Claro que a gente trabalhando aqui com pequenas coisas ou com pequenos nomes, a gente não vai ver tanto essa diferença. Mas já pensou se nós tivéssemos aqui 300, 400 alunos? Para a gente procurar, ver se tinha um nome nessa lista? Então, se você vir aqui em dados, né? Vou botar aqui, ó, controle de filtro. Vou selecionar qual coluna que eu quero, no caso aqui os alunos, tá? Vamos supor que eu tenho aqui 1000 alunos inscritos. Eu quero saber se eu tenho um aluno naquela célula, tá? Eu venho aqui e só vou digitar, ó. Débora. Opa, tá lá, ó. Débora é minha aluna, tá nessa turma aqui, tá? Então, já fiz um filtro do que eu ficar aqui, ó, um por um, olhando, vamos ver se tá. Não, tá? Então, você coloca o filtro, tudo fica mais fácil, tá? Tudo fica mais rápido. Beleza? Partindo desses princípios, nós temos a parte 2 da nossa tabela, tá? Que é aqui, ó, horas e valores e salário líquido, tá? Na aula passada nós pegamos só esses 3 itens aqui, né? Hoje nós vamos fazer esses 3 itens aqui, tá? Eu já tinha começado a digitar. A minha planilha é a mesma da aula passada, ó, que eu comecei a fazer com vocês, tá? Só deixei ela aqui pra gente poder formatar aí direitinho. Vou botar ela aqui para não atrapalhar. Pra gente formatar ela aqui direitinho, tá? Então, qual é a nossa formatação? Aqui na parte de cima, né, um amarelo queimado mais escuro, né, e depois o amarelo mais claro aí. Então, vou partir aqui para nossa formatação, tá? Aqui, um amarelo queimado mais escuro. Acho que foi escuro demais. A última linha aqui também mais escura. E aqui no meio, o amarelo queimado mais claro. A nossa fonte tá branca lá, né? Branca, negrito. Vou deixar aqui centralizado, tá? O nosso salário líquido tá de verde. Então, vamos lá. Um verde mais escuro. Fonte branca, negrito e centralizado. Aqui ele vai estar com um verde mais clarinho e volta pro verde mais escuro novamente, tá? Então, de estrutura, o salário líquido está na linha de baixo, vou colocar ele lá. De estrutura, nós temos aqui vou botar ele aqui embaixo,
Onde ele tá? Tá? De estrutura está certo. Agora, o que acontece aqui na nossa tabela? Tá vendo que aqui nós temos uma validação, tá? Essa validação aqui no QN, ela tem bem aqui, cadê? Aqui na tabela, no slide não tem. Mas o QN é a quantidade de horas, tá? Horas normais, que são as horas trabalhadas. Aqui nós temos dois tipos de hora, 220 e 180. Então, vamos criar um filtro aqui, né, para que seja um filtro não, validação de dados, na verdade, para que seja entrado uma lista, né, de 180 e de 220, né, que é o que a gente tem aqui, ó, 180 e 220, tá? Vamos rejeitar entradas, colocar outro valor, não mostrar só o aviso, como ela é suspensa, mostrar o texto, salvar. Então, aqui eu já fiz, ó, só vou escolher 220, 180, 180, ó, 220, 180, 180, 180, 220, 180, 220, beleza? Na coluna valor, tá? O que que nós temos aqui na coluna valor? Deixa eu pegar na mestre aqui para dar um zoom. Tá? Na coluna valor aqui, é o valor das horas normais. Como que a gente calcula as horas normais? Aqui na nossa, no nosso slide tem é o salário bruto dividido pela quantidade de horas vezes a quantidade de horas. Professora, eu não entendi. Nós vamos criar a formulazinha lá igual, onde o salário bruto vai ser dividido pela quantidade de horas, fechou o parêntese, vezes a quantidade de horas. Então, vamos lá. Né? Igual o salário bruto, quem é o meu bruto aqui, dividido pela quantidade de horas, vezes a quantidade de horas. Professora, posso fazer desse jeito? Não. Por quê? Tá vendo que eu tenho que resolver primeiro essa equação? Então, essa equação ela vai para dentro do parêntese, tá? Então, ele deu 1.800. Tá certo, vou olhar lá na minha planilha. 1.800, tá correto, tá? Então, nós vamos aqui, ó, replicar. Tá? Professora, aqui deu erro. Deu porque nós não temos um valor. A partir do momento que a gente colocar um valor, ela vai calcular. Tá vendo? Ó? Tá? Então, por isso que ela tinha dado erro. Tá? Porque não temos o valor aqui. Tá? Quantidade de hora extra, o nosso QE. Quem é o nosso QE aqui, ó? Eu só tenho 2 funcionários que fizeram hora extra. 10 e 3. Professor, bom dia. Bom dia. E aí, chefe? Tudo bom? Bom, né? Então, aqui, ó, 10 e 3. Como que nós vamos calcular o valor de QE? Deixa eu diminuir aqui o valor. Vai ficar bonitinho aqui. Tá lá na nossa planilha tem, ó. O valor de QE, perdão, é o quê? A quantidade de hora extra vezes o salário bruto dividido pela quantidade de horas vezes 50%, porque a nossa hora extra normal ela é 50% a mais, tá? Então, quantidade de hora extra vezes salário bruto vezes quantidade de horas vezes 50%, tá? Vamos fazer aqui. Então, aqui vai ser igual quantidade de hora extra vezes o salário bruto dividido pela quantidade de horas
vezes, abre parênteses, o salário bruto, ó, dividido pela quantidade de horas normais, que é o QN, fecha parêntese, vezes 50%. Vamos só confirmar se é isso mesmo, se eu não errei nada, isso mesmo, tá? E vou dar o Enter. Ué, professor, ficou 0. Sim. Ele tem alguma hora extra? Não, então o valor vai ser 0, tá? Então, aqui, ó. Professora, continuou aqui. Tá? Continuou por quê? Não tem umas horas, tá? No QD, o nosso QD é o desconto. Quem é o desconto? É o salário bruto dividido pela quantidade de horas vezes QD, tá? Quem tem QD aqui na nossa planilha, nós temos um 0 aqui no primeiro e um 2 aqui no segundo. Desconto, às vezes é um dia de falta, tá? Algo do tipo. Então, 0 e 2. Vamos colocar aqui a nossa quantidade. 0 e 2. Vou diminuir aqui. Quem é a nossa fórmula? Salário bruto dividido pela quantidade de horas vezes o QD. Então, aqui nós temos igual nosso salário bruto dividido pela quantidade de horas, fecha o parêntese, vezes o QD. Vezes QD. 0. Beleza. Vamos puxar. Tá? Então, ele calculou onde tinha valores e aqui, como está sem a hora, ele continua, né, com o div aí, tá? O que nós vamos fazer aqui? Olha o que eu fiz, tá? Nós vamos inserir uma função nova aí para vocês, talvez, tá? Que eu não sei se vocês viram antes, que é a se erro. Quando o valor der erro aqui, o que ele vai me apresentar? Tá? Nada. O que eu posso ainda fazer aqui? Posso pôr um ponto e vírgula, um 0. Tá vendo que ele vai retornar 0 para mim, tá? Para não ficar na nossa planilha, tá? Um monte de valor. Cadê nessa aqui que está incompleta? Um monte de valor por fazer, tá? Então, posso usar o se erro para ele retornar o 0 aqui e não ficar aquele erro, tá? Só que aqui, o que nós podemos fazer? Como preencher, tá? Na nossa planilha aqui, ó, nós preenchemos todo. Tá? Aqui eu preenchi, na verdade, né? Então, aqui você vai ficar à vontade para fazer as duas coisas. Ou você vai preencher, ou você vai usar o se erro aqui, tá? Para corrigir esse erro. É só lá, ó, igual e acrescentar. Se erro, abre parêntese, tá? Ponto e vírgula 0, fecha parêntese. Tá? Isso que você vai fazer. Mas nada, pode replicar? Pode, ó. Tá? Então, só isso. Aí vai ficar aí a critério de vocês. Ou preenche ou dá o se erro. Tá? Eu vou preencher aqui pra gente ficar mais bonitinho aqui, né? Vou configurar aqui para ele ser reais, né? Virar reais. E partiu para o salário líquido. Quem é o meu salário líquido? Tá? O salário líquido é o meu salário, não tá aqui. Deixa eu acrescentar aqui para vocês. Tá? Salário líquido é o salário bruto menos os descontos, tá? Nesse caso, quem é os nossos descontos, tá? Que a gente fez lá? O Vale Transporte, né? Mais o INSS,
mais QD, que é as faltas, tá? Então, o nosso desconto são esses 3 carinhas aqui. Então, é o salário bruto menos a soma desses 3 caras aqui, tá? Então, vamos fazer aqui. O nosso salário líquido é igual ao nosso salário bruto menos, aí eu abro parênteses, tá? Menos INSS mais o Vale Transporte mais adiantamento salarial, se tiver, né? No nosso caso, ninguém tem, mas eu já vou deixar na forma, né? Mais o valor do desconto aqui. E vou fechar o parêntese aqui. 1.494. Será que tá certo? Vamos fazer aqui, pegar a calculadora, modo arcaico, só para vocês verem como funciona. Então, nosso salário de 1.800, tá? Tivemos um desconto de 198. Professora, por que não descontou o FGTS? Pessoal, porque quem paga o FGTS é o seu patrão, tá? O INSS é a gente que paga. 1.800 menos 198, né? Menos Vale Transporte, 108, menos zero que ele tem lá, né? Que ele tá devendo lá, que ele não tem desconto, 1.494. 1.494. Certinho. Então, minha fórmula tá funcionando, tá? Vou replicar aqui. Pronto, eu tenho aqui o meu salário, a minha tabela, tá? A minha folha de funcionários prontíssima aí para vocês, tá? A gente fez tudo junto, passo a passo. Quem não mandou metade da tabela aula passada, tá? Quiser mandar tudo agora, pode também, sem problema, tá? Professora, eu posso reaproveitar aquela tabela? Pode sim, tá? Completa ela e manda aqui também. Cria uma cópia, tá? Que muitas vezes, como você compartilhou na outra aula, ele não deixa compartilhar de novo. Cria uma cópia, né? Quando ela estiver pronta e manda para mim aí. Beleza? Pessoal, no mais, é isso, tá? Nossa conteúdo aí, a nossa próxima aula, conteúdo um pouco mais puxado, chamado PROC-V. Tá? Nós vamos ter que prestar atenção mais um pouquinho, porque o PROC-V, ele vai mexer com matriz, vai mexer com condução, né? Então, a gente vai ter que ter uma atenção maior aí, tá bom? Parando de gravar aqui, stop.